Começamos com a primeira edição do jornal Ouro Negro. E vamos falar sobre o petróleo. Antes do petróleo, a matriz energética do mundo foi o carvão, utilizado para impulsionar a Revolução Industrial. A partir do século XVIII, ele começou a mover cada vez mais um número maior de máquinas a vapor. A redescoberta moderna do petróleo foi obra dos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX. Na virada do século XIX para o século XX, os Estados Unidos ainda se mantinha como principal produtor mundial de petróleo. Nessa época, a atividade petrolífera já apresentava uma das suas características mais marcantes, a tendência de formação de monopólios. A indústria automobilística foi destinada a ser a grande impulsionadora da produção petrolífera. Em 1908, o Oriente Médio revela pela primeira vez todo o seu potencial em reservas petrolíferas. Descobriu-se o maior campo de petróleo até então numa região chamada de Majid Sulayman, no Irã. Em 1914, o governo britânico, em função da decisão de Winston Churchill de equipar a Real Armada com óleo em lugar de carvão, comprou o controle da empresa petrolífera que explorava o petróleo vindo do Irã. Assim, França e Inglaterra dividiram entre si o território do Oriente Médio, como área sob sua influência imperialista. Agora estaremos com o Gustavo falando sobre Pearl Harbor. Em 1941, os Estados Unidos suspenderam as importações de petróleo e contribuiu para a guerra de Pearl Harbor. O Japão usou na totalidade 6 bilhões de barris de petróleo para usar na guerra de Pearl Harbor. Aliás, melhor dizendo, na Segunda Guerra. Em 1950, a CIA, Central de Inteligência Americana, chegou a patrocinar golpes de Estado nas regiões cuja produção do petróleo interessava os Estados Unidos. Voltaremos logo após o comercial. Quando eu tô a fim de fazer novos amigos, bater papo e paquerar, sabe o que eu faço? Eu ligo no Chat Amizade. O Chat Amizade é o lugar onde eu me divirto, bato um papo com a galera, marco baladas e conheço um monte de gente legal. Eu também posso enviar mensagens de voz pra todo mundo no Chat Amizade. É a maneira mais divertida de mandar um recadinho especial pra alguém. Venha se divertir e fazer amigos no Chat Amizade. Chat Amizade, o seu canal de diversão. 91 11 0085. O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, em represália à recusa dos Estados Unidos e Inglaterra de financiar a construção da represa hidrelétrica de Assuan, nacionalizou e fechou o canal de Suez, principal rota de petróleo do Oriente Médio. Em 1973, em represália ao apoio de países ocidentais a Israel na guerra de Yom Kippur, os países árabes cortaram a extração do petróleo em 25%, o que fez com que o preço do barril saltasse de 2,90 para 11,65 dólares. Esse chamado choque do petróleo provocou uma grave recessão econômica. Em consequência da revelação brusca do preço do barril do petróleo, os países iniciaram o programa de racionalização para reduzir o consumo. Em 1979, novamente os problemas políticos geraram a segunda crise internacional do petróleo. A Venezuela, a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque e o Kuwait fundaram em Bagdá o famoso Quartel do Petróleo, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Em 1968, organizou-se a OAEP, Organização dos Países Árabes Produtores de Petróleo. No dia 13 de dezembro de 2003, numa aldeia próxima a Tikrit, sua terra natal, Saddam Hussein, que estava literalmente escondido em um buraco, foi capturado. Com isso tudo que nós falamos, é possível perceber a importância estratégica do petróleo para a humanidade. Guerras, concentrações de renda, desigualdades sociais, golpes de Estado, acidentes ecológicos são algumas das implicações do modelo de civilização construída sob a dependência tão grande desse tipo de energia. Em 1989 foi a guerra do Irã contra o Iraque. Nesse ano, o preço do barril de petróleo atingiu um valor de 41 dólares. A terceira grande crise no setor petrolífero aconteceu devido à Guerra do Golfo em 1991. Em agosto de 1990, o Iraque, sob o comando do ditador Saddam Hussein, invadiu o Kuwait a fim de dominar suas reservas de petróleo. Assim, toda a década de 1990 e início do século XXI, o Iraque sofreu um embargo econômico patrocinado pela ONU e Estados Unidos.
Até que após o atentado de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, acusando Saddam Hussein de possuir armas de destruição em massa, invadiram o Iraque a fim de mudar o regime político daquele país. A empresa de esquerda a condenou viamente, alegando que os Estados Unidos estavam interessados em se apossar dos recursos iraquianos a fim de privilegiar suas campanhas petrolíferas que haviam financiado a campanha do presidente George W. Bush. Enquanto isso, no Brasil, ocorreu um acidente com a P-36. Estamos lá com Jonathan Gabriel de Lima. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Alan. Bom dia, Daniele. Estou aqui na Bacia de Campos, onde ocorreu o acidente com a P-36 devido a 3 explosões. A primeira aconteceu em uma coluna de sustentação, que é a oca, que faz com que a plataforma, que pesa 31,4 toneladas, flutue. A pior explosão aconteceu 30 minutos após a primeira. Depois quando os operários já tentavam apagar o fogo, o impacto fez com que a plataforma adernasse 30 graus. Uma terceira explosão aconteceu cerca de 1 hora após a primeira. Durante 4 dias foram feitas tentativas para que a P-36 não afundasse, com a injeção de nitrogênio na base. Durante a noite de terça-feira, cerca de 00:30, a plataforma começou a afundar. Os rebocadores se afastaram, porque corriam risco caso a P-36 afundasse. Cerca de 10:30 da manhã, a P-36 começou a afundar rapidamente. Cerca de 15 minutos já estava submersa completamente. Agora com a Daniele. No primeiro bloco do jornal, nós falamos somente sobre a história do petróleo. Agora iremos direto com o Igor Leonardo, que é nosso repórter. Irá entrevistar o Guilherme Paiva Moreno. Irá falar sobre o que é o petróleo. Bom dia, Jornal Ouro Negro. Estaremos aqui entrevistando o Guilherme Paiva. Bom dia. Fale as consequências da guerra após a vitória dos aliados no final de 1918. As modificações territoriais do porte é o desmembramento da Áustria. As modificações territoriais do porte, o desmembramento da Áustria-Hungria, foram calculadas em cerca de 9 milhões de mortes. Em que ano foi produzido o primeiro carro a gasolina e como se chamava o inventor? Em 1885, e ele se chamava Carl Benz. Quanto tempo durou a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918. Por que o avanço alemão foi detido pelo Egito? Foi detido no Egito porque as americanas e britânicas bloquearam as previsões de combustíveis vindas à Itália. O que contém no petróleo? Mistura de complexas de hidrocarbonitos, nitrooxigênio e enxofre. O que é petróleo, onde é encontrado e quais seus derivados? É uma mistura de vários compostos orgânicos e principalmente daqueles formados apenas o carbônico e hidrogênico, hidrocarbonetos. Ele surgiu através dos restos de oxigênio. Orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo dos lagos e mares, sofrendo transformações químicas ao longo de milhares de anos. É uma substância influviável e possui um estado físico oleoso e densidade menor do que a água. E ele é encontrado tanto na terra como no mar, em grandes profundidades, junto com a água salgada. Os derivados do petróleo são GLP, gás liquefeito,
liquefeito. O que está escrito aqui? Liquefeito. Ah. Gás liquefeito. Gás liquefeito de petróleo, gasolina diesel, querosene, óleo combustíveis, asfalto, lubrificantes, naftas, diversos. Os derivados do petróleo são GLP, gás liquefeito do petróleo, gasolina diesel, querosene, óleo combustível, querosene, óleo combustível, asfalto, lubrificantes, naftas, diversos paranifas, parafina, gás natural, produtos asfálticos, solventes, óleo lubrificantes, combustíveis de avião, goma arábica, encontrado nos chicletes. De Igor para o jornal Ouro Negro. Informaremos sobre a produção mundial do petróleo. Com Jaqueline Dobelin. Bom dia. Cerca de 9 milhões de barris de petróleo são produzidos por dia na Arábia Saudita. Já nos Estados Unidos, são 7 milhões e meio de barris de petróleo que são produzidos por dia. Agora é com você, Alan. Falaremos de um assunto inédito no nosso jornal, o fim do petróleo. Como a fonte não renovável, o petróleo um dia irá acabar. Em 1970, previa-se o fim do petróleo em 2000, o que não aconteceu, mas isso não é motivo de alívio. Então, com isso, foram previstas vários métodos, fontes energéticas para substituí-lo. O GNV, gás natural veicular, como o petróleo, essa fonte também vai acabar, mas vai demorar um pouco mais que isso aconteça. Vantagens: é econômico e menos poluente. Desvantagens: diminui o potencial do motor. O álcool, o mesmo usado em bebidas alcoólicas, o etanol já está sendo utilizado em alguns carros. Vantagens: é renovável por originar da cana-de-açúcar e é mais econômico. Desvantagens: utiliza-se grandes áreas para sua produção em detrimento da produção agrícola alimentícia. O óleo vegetal é um combustível que provavelmente poderia substituir o óleo diesel. Vantagem: eficiente, menos poluente e renovável. Desvantagens: também utilizam-se grandes áreas para sua produção em detrimento da produção agrícola alimentícia. Motor elétrico foi inventado anteriormente, porém não teve uma evolução, permanecendo apenas como caminho nos campos de golfe. Vantagem: silencioso, não poluente, fornecem a mesma energia, não importando que rotação trabalhe, não esquentam muito e podem ser feitos em tamanhos diferentes. Reduzidos. Por exemplo, colocando uma bateria em cada roda e assim distribuindo melhor peso e tração. Sua energia pode ser reutilizada no automóvel, por exemplo, quando ele está em uma descida. O motor serve como gerador. Desvantagem é uma única e mínima: o elevado preço das baterias. Motores a hidrogênio é o mais desejado pelos ambientalistas. Vantagens: eliminam o vapor de água e liberam mais energia. Desvantagens: o processo de obtenção do hidrogênio não é tão limpo, pois restam moléculas de carbono, e a fonte desse gás é a gasolina. Finalizamos aqui a primeira edição do jornal Ouro Negro. Tchau. Até mais.